39º vídeo da leitura da Bíblia, terceiro vídeo da introdução particular aos livros do Novo Testamento, falando agora das cartas de São Paulo. Para bem compreender as cartas de São Paulo, é preciso colocá-las em sua ordem cronológica e situá-las nas narrativas dos Atos dos Apóstolos. As duas, aos Tessalonicenses, são as mais antigas. Elas devem ter sido escritas por volta do ano 50 depois de Cristo. Na primeira, o apóstolo lembra aos fiéis de Tessalônica com que desinteresse ele lhes pregou o Evangelho, no capítulo 1 e 2. Fala-lhes da alegria que lhe causa o pensamento da fidelidade deles e da esperança que tem ele de vê-los progredir sempre mais, no capítulo 3. Convida-os a se mostrarem firmes e encoraja-os a viverem na esperança, falando-lhes da ressurreição dos mortos, no capítulo 4 e 5. Na segunda, ele previne seus leitores contra as falsas ideias relativas ao retorno glorioso do Senhor, que então se figurava muito próximo, no capítulo 1 e 2. Convida os fiéis a porem toda a sua confiança em Deus, para que se fortaleçam e sejam preservados do demônio, e procura ajudá-los a evitar a ociosidade, no capítulo 3. O motivo da carta aos Gálatas foi o seguinte: alguns judeus cristãos queriam obrigar os pagãos neoconvertidos a se conformarem à antiga lei religiosa judaica. O apóstolo protesta contra esse particularismo. Nessa carta, cuja data é controvertida, colocando alguns em 48 e outros mais ou menos em 56, ele conta como foi chamado ao apostolado pelo próprio Jesus e afirma que só há um evangelho autêntico, aquele que foi anunciado com unanimidade por todos os outros apóstolos, no capítulo 1 e 2. Mostra em seguida a conformidade de sua doutrina com as promessas de Deus de Abraão, que foi, entre aspas, justificado pela fé, no capítulo 3 e 4. Finalmente, expõe o que é liberdade cristã e a vida do fiel sob a conduta do Espírito de Deus, no capítulo 5 e 6. A carta aos Romanos, que se pensa geralmente ter sido escrita no ano de 57, desenvolve ainda esse ponto de vista num magnífico comentário doutrinal, cujas ideias principais são, capítulo 1 a 3, o estado de pecado em que se encontram os homens e a impossibilidade de se salvarem com seu próprio mérito, nos capítulos 4 a 6, a salvação que Deus tinha dado pela fé a Abraão, ele a concede agora a todos os homens pela fé em Jesus Cristo. No capítulo 7 e 8, a transformação operada por Deus no fiel pelo poder do Espírito Santo e o dom inestimável que Deus dá aos homens por amor. No capítulo 9 a 11, o exame da missão do povo hebreu, depositário das promessas, infiel à sua vocação, mas chamado a uma conversão futura. Numa segunda parte, capítulo 12 a 15, o apóstolo expõe os fundamentos de uma vida moral verdadeiramente cristã, na qual descreve os deveres dos cristãos para com seus adversários, as autoridades, recomenda a tolerância e a condescendência mútua na caridade. A primeira, aos Coríntios, é dirigida aos fiéis de uma comunidade em que já reinava disputas e abusos. Ela é escrita de Éfeso por volta do ano de 55. O apóstolo começa por pregar a união, dando como motivo de sua atitude a bela doutrina sobre a humanidade, que nos ensina a cruz de Jesus, no capítulo 1 a 3. Lembra seus direitos à afeição dos fiéis de Coríntios, no capítulo 4. Protesta contra os escândalos sobrevindos da comunidade, processos judiciais entre os fiéis, imoralidade, e aproveita a ocasião para expressar sua opinião sobre o casamento e a virgindade, no capítulo 5 a 7. Examina o que se deve fazer com as carnes provenientes dos sacrifícios pagãos aos ídolos, nos capítulos 8 a 10. Trata do traje das mulheres na igreja e da celebração da comunhão, no capítulo 11. Dá conselhos a respeito dos dons espirituais, escrevendo então uma célebre passagem sobre a caridade, nos capítulos 12 a 14, fala da ressurreição dos mortos no capítulo 15 e, enfim, apela para a generosidade de seus leitores em favor da comunidade de Jerusalém. Depois dessa carta, deve-se colocar uma carta aos mesmos destinatários, atualmente perdida, a qual alude àquela que chamamos de segunda aos Coríntios. Nessa, o apóstolo defende-se de seus contraditores, primeiro de um modo geral, defendendo os direitos dos apóstolos, em seguida, justificando-se pessoalmente de todas as acusações de que ele fora objeto por parte dos fiéis do Coríntio. As cartas aos Efésios, aos Filipenses e aos Colossenses são chamadas cartas do cativeiro, entre aspas, porque faziam escritas durante uma detenção que sofreu o apóstolo em Éfeso e em Roma em 60 e 62. Nessas cartas, abre parênteses, sobretudo nas cartas de Éfesos e os Colossenses, que tem o mesmo plano, fecha parênteses, São Paulo trata do mistério do Cristo na igreja e junta em sua segunda parte uma série de conselhos morais dirigidos aos fiéis que vivem a nova vida de Jesus Cristo. A carta aos Filipenses, que tem um caráter mais pessoal, é notável pelas múltiplas expressões de alegria que contém,
Quanto à carta a Filémon, é mais um bilhete que uma carta, e dirige-se a um rico cristão de Colossos, cujo escravo fugitivo viera buscar proteção junto ao apóstolo. Este implora do Senhor irritado o perdão para o escravo arrependido. As cartas chamadas pastorais, 2 a Timóteo e 1 a Tito, foram escritas fora do quadro que nos oferece a narração dos Atos dos Apóstolos. Elas devem ser situadas durante as últimas viagens que fez o apóstolo, depois de sua provável libertação em 62. Timóteo, oriundo de Listra, na Lacaônia, é filho de pai grego e de mãe judia. É discípulo de Paulo e seu companheiro de viagem. A seguir é colocado à frente da comunidade de Éfeso. A primeira a Timóteo é uma carta que visa lembrar conselhos já recebidos e propor um programa de vida concernente aos homens, às mulheres, aos bispos e aos diáconos. Abre parênteses. É o primeiro índice histórico que temos de uma hierarquia na igreja. Fecha parênteses. Depois de ter combatido uma falsa concepção de mortificação, ele dá, enfim, conselhos sobre o procedimento a ser mantido com as diversas categorias de fiéis, as viúvas, os anciões e os escravos. Tito também é um grego, colaborador de Paulo. Este lhe escreve para lhe dar conselhos sobre a organização das comunidades da ilha de Creta. Estes conselhos são semelhantes aos da primeira carta de Timóteo. Enfim, a segunda carta a Timóteo é uma carta em que o apóstolo, novamente prisioneiro e pressentindo já o martírio, dá aos seus discípulos nas últimas recomendações. E é quase um adeus. Tudo respira uma profunda emoção nesta carta. A carta aos Hebreus deve ser mencionada à parte. Embora reflita as ideias mestras de São Paulo, ela não parece, entretanto, ter sido escrita por sua mão, tão diferente ao seu estilo das autorias. A carta é dirigida a uma parte dos judeus convertidos que sofriam por terem de abandonar o culto do templo e da sinagoga, ao se tornarem cristãos. A carta dos Hebreus estabelece, mediante uma sólida argumentação, partindo da lei de Moisés, que o Evangelho não somente contém toda a substância do culto israelita, mas que também é a realização efetiva daquilo que esse culto só possuía em imagem. Jesus é filho na casa de Deus, onde Moisés não passava de servo. Capítulo 1 a 4. Jesus foi um sacerdote maior que Arão. Capítulo 5. Jesus é maior que Melquisedeque. Capítulo 6 e 7. O céu em que Jesus nos introduziu é incomparável ao templo do antigo culto. Capítulo 8 a capítulo 8. Jesus, oferecendo-se a Deus em sacrifício sangrento, torna inúteis todos os sacrifícios do culto mosaico. Capítulo 9 e 10. Os heróis do Antigo Testamento não obtiveram de Deus o cumprimento de todas as promessas. Capítulo 11. Nós é que seremos os verdadeiros beneficiários dessa promessa, contanto que sigamos as pisadas de Jesus. Capítulo 12.